Eu acho também que o Lula, ele não vai... Vai ser um governo meio que um governo Temer, com menos reformas, até porque eu acho que a base do Lula vai encher o saco se ele for querer, assim, pô, já botaram o Meirelles, o que você quer? Uhum. E eu acho que o ponto que eu acho que abre o espaço pra gente fazer oposição é uma oposição diferente. Eu tô aqui sendo profeta, pode ser profeta de porra nenhuma. Eu vivo errando, aliás, esse ano eu errei pra caralho. O Lula ser uma espécie de... Não, a gente trabalhar uma perspectiva que é, do ponto de vista material, as gerações mais novas estão fodidas. O Bisotto falou em 2013. A vida delas realmente não vai melhorar. Isso não vai ter uma melhora, não vejo isso acontecendo. Eu estava falando disso com o outro dia também, não vejo isso acontecer. E essa insatisfação vai continuar. E não adianta, assim, o que a gente está tendo, que acho que foi o Beraldo falou agora, é um gasto de energia estúpido na oposição em, sei lá, ir para frente de um quartel. Né? Isso não tem um plano articulado. E, de certa forma, a queda do PT, havia um plano articulado e havia uma agenda paralela que entrou junto com o governo Temer, o Bolsonaro pegou e tal, que não deu certo também, mas não tem nada hoje. Não tem nada. Só que você vai ter uma insatisfação que vai precisar ser articulada. E não vai dar para a insatisfação ser articulada por esses loucos. E eu não imagino que essa insatisfação seja articulada pelo Bolsonaro, porque também essas pessoas que ficaram aqui nos 4 anos do governo Bolsonaro, a vida delas também não melhorou no governo Bolsonaro. Elas não estão num contínuo. Eu acho que a ideia de precisamos de algo novo, efetivamente novo, pode ser que comece a fazer sentido. E olha só, eu tô falando isso depois de toda a ideia de nova política ou de novidade ter sido, assim, soterrada nessas eleições. Isso passaram por cima com um caminhão. Só que também as coisas são muito dinâmicas. Né? Não é possível que num governo do PT... Porque assim, ó, se o governo do PT não transforma mais uma Venezuela, vai ser muito... O tamanho do discurso para a realidade que o bolsonarismo faz não vai funcionar. Não adianta eu dizer, não, porque ontem o Lula esteve com o Maduro. Tá, mas tá tudo normal. As coisas estão andando, ninguém transformou a polícia, não sei o quê. Não, porque... Aí o dia vai passando, a galera não vai pra frente do quartel com esses loucos. Só que vai ter que ter oposição e vai ter que ter alternativa. E se a vida das pessoas não melhora, essa alternativa vai ter que surgir de algum ponto. Eu acho que é aí que a gente tem que formular alguma coisa. Porque não é possível, assim, cara, o Brasil é um país que não para de perder oportunidade. E pelo que a gente tá falando aqui, saiu Dilma, entrou Temer, saiu Temer, entrou Bolsonaro, saiu Bolsonaro, entrou Lula. Isso é a mesma turma que tá administrando a economia do Brasil. A mesma. É a mesma turma. Não, a agenda econômica é a mesma desde 1989. Esse é o fato. Desde o Sarney se virou a chave e não se voltou mais. Collor tocou essa agenda, Itamar tocou, Fernando Henrique tocou, Lula por 2 vezes, Dilma tocou essa agenda. A agenda não muda. Isso é um fato. E, cara, assim, a gente tá dando errado. Tá dando errado. A gente tá numa situação bosta. O Brasil perdeu espaço. Perdeu, mas muito espaço. E a gente tá aqui, e assim, por mais que a gente fale dessa agenda de costumes, eu acho que isso é um tema que a gente vai ter que entrar pra caralho, as nossas questões vão ser muito materiais ainda no Brasil. Não vai dar pra gente fugir disso. Sim, é que o Brasil ele precisa ser pensado, refundado é uma palavra muito babaca, mas a gente precisa pensar o funcionamento do Brasil sem as referências atuais. Quer dizer, o que a gente precisa fazer, um plano completo para que o Brasil funcione, ele se estruture de uma forma a garantir o seu crescimento, geração de emprego, atividade econômica, que tenha um serviço público que tenha um propósito dentro de um mundo completamente diferente do que quando a estrutura burocrática pública foi concebida para o Brasil. Ela é completamente antiquada. E, de novo, entra a eleição, passa a eleição, assume presidente, sai presidente, a gente não discute a facilitação da interação entre o serviço público e o cidadão. Isso tudo vai pesando, o país não permite que as pessoas avancem e a gente vive essa dinâmica louca de um país com tanta riqueza como o Brasil, e não é só riqueza do agro, talentos, pessoas que, criam
não só grandes negócios, mas negócios bacanas, interessantes, que em qualquer lugar do mundo seria uma coisa super próspera. E aqui a gente vê claramente que o pequeno empresário ele não consegue crescer porque ele simplesmente não dá conta de pagar o salário. Porque quanto mais ele cresce na visão dele, quanto mais ele cresce, mais ele tem que pegar dinheiro dele e entregar para o governo. Então ele prefere ficar pequeno, não contratar para ele pagar a cada R$1.000 que ele paga para o empregado, ele tem mais R$1.000 de imposto e ele ainda tem o risco trabalhista daquele funcionário no futuro eventualmente entrar com uma ação contra ele, enfim. Então, porra, o Brasil tem que ser um país que passe a valer a pena, porque hoje não vale. Sinceramente, não tem absolutamente nenhuma lógica no que a gente está fazendo. A gente está olhando pela televisão uma população, assim, uma parte da população tendo atitudes completamente malucas, e aí uma parcela importante de pessoas estudadas e preparadas acreditando numa história da carochinha, assim, sem nenhum pé nem cabeça, e perdendo a sua capacidade de questionar, de avaliar as coisas que ouve e as atitudes que toma. Cara, qual é o nosso futuro?